CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, desse horário, 10 horas. Teremos outra à tarde, às 17 horas. Quarta-feira nós temos às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura, tanto na reunião da tarde como na reunião da noite. Então a gente sempre avisa que quem precisar do atendimento da cura, que após essa reunião pública permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa virá conversar e ver da necessidade do passe de cura. Hoje, sábado, nós temos a nossa obra social, que está funcionando lá atrás no telheiro, as mães estão lá, as crianças estão divididas nas salas, de acordo com a idade. E é muito bom trazermos as nossas crianças para a evangelização. A evangelização ajuda na educação das nossas crianças. É muito interessante a gente ter o depoimento de mães que nos dizem, né, que em casa, quando a mãe dá uma bobeada, fala uma coisa errada, ou faz, ela diz, mas lá na escolinha a gente não aprende assim não pode fazer isso não, está errado. Eu tenho até exemplos de sobrinhos, netos meus que fizeram isso. Ganhou uma bicicleta, ele miúdo, magrinho, com 6 anos, ganhou a bicicleta, e tinha um vizinho que era bem gordinho, e tinha uns 8 anos já. E ele então emprestou a bicicleta para o vizinho. E a avó chamou a atenção dele. Disse, olha, se quebrar, não vou mandar consertar, você não pode emprestar. Ele disse, mas não é isso que eu aprendo lá, no centro. Não é isso que eu aprendo, eu tenho que emprestar. Então, olha como a criança leva para casa o ensinamento. Então, é importante, a evangelização é muito importante. Sábado, nós temos aqui nesse horário o trabalho da obra social. Eles todos chegam, tomam café, depois 11 horas, 11h30, eles almoçam. Então, por isso, nós pedimos sempre a ajuda de todos, no que puderem colaborar. O que a gente toma no café da manhã em casa, né? O pão, o leite, o açúcar, o café, que a gente traga alguma coisa para cá. Na hora do almoço também nós precisamos de feijão, arroz, macarrão, fubá, farinha, alho, cebola, óleo, tudo que a gente usa em casa, a gente usa aqui também no almoço. Então precisamos dessa colaboração de todos. Precisamos de material de limpeza para a gente lavar. Hoje os banheiros têm que ser muito bem lavados, porque tem um uso muito grande agora na parte da manhã. Tem quem lave os banheiros, mas precisamos do material, né? Lavar aqui o nosso salão, que é lavado 1 ou 2 vezes por semana. Então nós precisamos de tudo que a gente precisa para lavar um chão, para lavar um banheiro. Então, quando a gente for fazer nossas compras no supermercado, lembrar. E quem puder colaborar também com a parte financeira, nós também recebemos de muito bom grado, porque esse prédio aqui nós ainda pagamos o aluguel. Já estamos construindo a nossa nova sede aqui do lado, né? Duas pessoas bondosas compraram o terreno, cederam para o Newton, e a obra está começando lá. Então, nós precisamos de muita colaboração também financeira. Então, quem puder, o que puder colaborar, é sempre muito bem-vindo. Procurem sempre, quem puder colaborar com dinheiro, procura o Newton. E aí ele vai dar um número da conta ou entrega para ele que é o responsável por essa parte financeira. E nós estamos no mês de janeiro. Janeiro a gente começa assim, ano novo, vida nova. Então quem não está fazendo curso, começa a fazer. É muito importante a gente estudar. Quem nunca fez curso nenhum deve começar pelo que é o Espiritismo, que é um livro bem fininho. No instante, o curso é em poucos meses, e depois passar por o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. A gente sempre fala isso. Tem gente que chega, não pode naquele horário, só pode fazer evangelho.
eu digo, olha só, mas em paralelo, estuda em casa o Livro dos Espíritos, adquire o livro, estuda em casa, porque é o estudo básico para a gente entender por que a gente tem que se preocupar com a nossa reforma íntima, por que nós temos que nos preocupar conosco e com o próximo. O Evangelho é um livro de conduta moral, mas o Livro dos Espíritos explica por que eu tenho que mudar a minha conduta se ela não estiver lá, essas coisas, né? Então vamos estudar, então vamos fazer o curso, vamos participar dos trabalhos da casa. A gente precisa de trabalhadores, tanto na parte de trabalho mesmo, de trabalho físico, como na parte também de as aulas para as crianças, de evangelização, de trabalho também para o estudo da casa. A gente estuda para depois ser chamado para fazer palestra, como a nossa companheira Aline vai fazer hoje. A gente estuda para a gente poder dar aula, certo? Então, vamos trabalhar. Doutrina espírita é isso, é estudo em primeiro lugar e trabalho, muito trabalho. Temos sempre muito o que fazer. Hoje a nossa companheira Aline vai nos falar do Livro dos Espíritos e durante o passe o Luiz vai nos falar sobre o tema de hoje do Evangelho, que eu vou ler só um pedacinho porque a página até que é grande. É o óbolo da viúva e é interessante esse estudo, que a gente entenda o teor dele. E isso está no nosso Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E o óbolo da viúva está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E diz assim: estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas que valiam 1/4 de asse. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que restava para viver. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê que precisa de muita explicação, né? E aí, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente fala: por isso que eu não tinha entendido aquilo que estava no Evangelho, que o Livro dos Espíritos nos explica perfeitamente. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Jesus, nosso mestre, amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, e em nome de todos esses espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. E hoje também em especial, reunidos em nome de Antônio de Aquino, que é o patrono da nossa obra social. Mas nós te pedimos, Jesus, que nos ampare sempre, que nos dê força, que nos dê coragem, mas que também nos dê o sentimento de tolerância, de paciência, de piedade, para com as situações difíceis com que nós nos deparamos, muitas vezes no dia a dia. Fortalece, Senhor, em nós a vontade de estudar essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos ensina como encarar as dificuldades. Então, Jesus, muito agradecidos pela oportunidade que temos de estarmos numa casa espírita, de estudarmos o Teu Evangelho, nós te pedimos, Senhor, a Tua permissão, a permissão dos espíritos queridos, o nosso altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, todos esses espíritos amorosos que estamos sempre chamando. Pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo que vai ficar a cargo da nossa companheira Aline está no Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala da lei de igualdade. Eu vou ler a pergunta 803 para ela ter tempo de fazer o trabalho.
igualdade natural. Kardec perguntou assim: todos os homens são iguais diante de Deus? E os espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. E essa questão tem um comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Olá, pessoal, bom dia. O estudo de hoje é muito interessante, mas antes de entrar no estudo, eu queria trazer uma experiência que eu vivi algumas horas atrás, quando eu estava em desdobramento. É muito interessante que a gente já ouviu, teve oportunidade em algum momento, de repente, de ter contatos dizendo que a natureza lá na espiritualidade ela é muito mais viva, né? Tudo é muito mais vivo, tudo tem cor. E aqui a gente tem uma noção pálida, né? Quando a gente tem esse contato. Eu vivenciei uma experiência que não lembro dessa encarnação ter vivido. Eu estava num lugar e é exatamente essa sensação que eu tinha. Eu olhava, sabe aquela resolução 8K, sei lá, 10.000K, é uma coisa assim, impressionante. E eu lembro que eu olhava e me impressionava a nitidez, a beleza do ambiente. E eu consigo entender por que muitas vezes me bate uma melancolia do nada. Eu tenho muita saudade de casa. Eu tenho muita saudade de lembrar. Eu lembro especificamente, muito vagamente, na verdade, de um gramado e ao final desse gramado um lago. E essa experiência de hoje, ela me remeteu àquela situação, aquele lugar e aquele ambiente. Por que eu estou contando isso, né? Que a gente nunca esqueça que a gente está aqui de passagem. Eu sempre falo muito isso. Que a gente nunca esqueça que as experiências que a gente vive aqui, elas vão passar. E o que vai ficar é a nossa postura diante das nossas dificuldades. Todos nós carregamos dificuldades. Eu tenho as minhas limitações, as minhas questões internas. Mas algo que eu procuro trazer para mim constantemente, quando eu vivo uma experiência dessa, que foi dessa noite, reforça dentro de mim de entender que realmente não faz sentido, né, Deus ofertar, ainda que seja um mundo lindo que é esse material, né, das experiências que a gente vive, de olhar e poder ver o quanto que Deus oferta beleza para a gente. Mas quando a gente está lá, no verdadeiro lar, e vivencia isso, é incrível. E aí você começa a entender na prática que realmente a gente não pertence aqui. A gente realmente está de passagem, né? Então, eu queria trazer essa experiência e, junto com essa experiência, essa reflexão. Mas no material de hoje que a gente vai estudar, começando a falar de igualdade natural, e aí queria pegar a questão que ela trouxe, no final, né, no comentário de Kardec, que ele coloca, né, que Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. É muito curioso que, sendo espírita, eu consigo entender, por exemplo, a experiência que passando um vídeo ontem, eu vi um menininho, acho que ele tem 4 ou 5 anos, ele era muito pequeno. E algumas pessoas estão atribuindo que ele é a reencarnação de Mozart, enfim. Se é ou não é, a gente não sabe, mas era um talento incrível no piano. Tocava lindamente. E a gente tem algumas histórias assim, não necessariamente precisa ser aquele menino, mas como eu passei por esse vídeo ontem, isso me trouxe essa reflexão. E ele tocava de uma forma incrível, lindo. Qualquer desafio lançado para ele, ele conseguia belamente traduzir ali. E até o vídeo falava, né, que ele tinha mãozinhas tão pequenas e ainda assim ele tinha uma habilidade incrível para aquilo. E de repente,
muitas vezes, quando a gente vê uma situação dessa, a gente pode jogar na conta, se eu não tenho um conhecimento que a doutrina me traz, que Deus deu esse dom para ele, né? Deus concedeu para ele essa situação. Não faz sentido pensar que Deus daria algo para alguém e não daria para mim, para você. Não faz sentido. Então, a partir daquele vídeo, é tão simples, mas você já começa a perceber o quanto que Deus é justo e que qualquer situação na qual ele está ali envolvido, quantas reencarnações foram necessárias para que ele desenvolvesse aquela habilidade. Mas primeiro eu preciso acreditar que existem várias vidas. Né? Então, já começo a ter a ideia de que justiça divina vai passar por isso. Porque se eu entendo que eu tenho uma vida só e diante daquela vida, nossa, eu chego com aquela habilidade, Deus agraciou aquele ser para ser assim. E aí é interessante quando ele fala que todos, aos olhos dele, são iguais. Então, não existe distinção. Eu lembro uma vez eu estava conversando com a minha mãe, e aí ela estava falando, né, de situações de pessoas que eventualmente podem te magoar. Então, eu não guardo rancor. Aline, eu não guardo rancor. Deus me deu esse dom, o dom de esquecer e não guardar mágoa. E aí eu estava falando com ela, eu falei, mãe, Deus, na visão que a doutrina traz, cria gente simples e ignorante. E a partir das nossas escolhas e do nosso desenvolvimento, a gente vai adquirindo isso. Então, na verdade, não foi Deus que te deu esse dom. Você desenvolveu a capacidade de tolerar, de compreender melhor a pessoa, dependendo da situação. E é isso, cada esforço conquistado por nós é mérito nosso. Claro que tem um detalhe, que Deus, amor infinito, nos ajuda, nos auxilia, propicia para que a gente tenha facilidade de conseguir conquistas que, se não fosse com a ajuda dele, seria muito mais difícil. Mas no final a escolha é de quem? É nossa. O mérito é de quem? É nosso, porque o esforço foi nosso. Daí, quando eu falo lá no início sobre tudo passa e que no final vai ficar a nossa capacidade de enfrentar determinada situação, é disso que eu estou falando. Porque no final vai ver o quê? Aquela experiência, como é que ela ficou para a gente e de que forma eu a encarei. Né? Na sequência, lá na questão 804, Kardec fez... E Kardec é incrível, né? Eu fico impressionada. Kardec levanta as perguntas e eu faria essa pergunta. E aí ele fez a seguinte pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que não deu, então, a mesma aptidão? Não é muito mais fácil? E aí os espíritos respondem que Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E assim eu vou me desenvolvendo. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, peraí. Consequentemente, tem feito maior soma de aquisições. Então, as minhas escolhas impactam no meu processo? Sem dúvida. Então, o quanto que eu vou chegar ao meu objetivo, que é essa perfeição relativa, que é essa perfeição, o meu objetivo é esse, a escolha que eu faço a cada segundo na minha vida vai influenciar o todo. Então, muitas vezes, a gente tem a tendência de falar que na casa espírita a gente é muito mais tolerante, né? Pois é, fulano fez isso, aí a gente coloca um nível de compreensão muito maior. Mas, gente, o desafio está no colega do trabalho. O desafio está naquele parente difícil. Aí é um desafio. Eu estava escutando, semana passada no trabalho, um rapaz falando que Natal era muito difícil para ele. Porque juntava todo mundo, a família inteira, não funcionava. Né? E aí a tia que dizia que estava mais gordo, mais magro, mais isso, mais aquilo, porque são as diferenças. Né? Lidar com as diferenças é muito complicado, porque cada um vai pensar de um jeito. Eu sou uma pessoa
muito fora da caixa na alimentação. Muito, mas muito mesmo. E é óbvio que isso traz muito questionamento, né? Então, se eu já estou num ambiente que muita gente está confraternizando, e a gente, pela sociedade, né, desde lá de trás, a gente tem o hábito de confraternizar comendo, isso vai gerar questionamento. Só que é algo que eu já entendi, que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu também iria perguntar, mas por que você não come isso? Mas por que você faz assim? Porque desperta uma curiosidade. Então, é natural que a gente entenda que, em grupo, isso vai acontecer. E a partir do momento que eu vou me colocando no lugar do outro, eu vou desenvolvendo mais tolerância. E, de repente, aquele Natal, mas, nossa, todo mundo, aquela tia que pergunta, aquilo, eu começo a compreender que vale muito mais estar todo mundo ali junto. Mas é um processo, é uma escolha. E aí, na sequência, ainda nessa resposta, né, eles dizem, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio, sempre. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. Então, de repente, aquele menininho tocando belamente um piano, desenvolveu aquela aptidão, aquela habilidade ao longo de algumas encarnações, e chega aqui, como não tem um esquecimento nesse campo, ele acaba se desenvolvendo ali. Falar em desenvolvimento nesse campo me faz lembrar uma experiência que eu vivenciei há alguns anos, quando eu estava fazendo um processo seletivo. E aí eu precisava... eu sou muito de humanas, mas ali eu tinha um processo, diversas questões que tinham a ver com lógica. Gente, eu me senti uma porta, aquela dificuldade de lidar com questões matemáticas e lógica, isso e aquilo. Eu falei, nossa... E eu estava pensando exatamente nisso. Ou é um campo que eu ainda preciso desenvolver muito, ou então é algo que eu pedi, bloqueia, para que eu possa me desenvolver em outras áreas. E é assim que a gente vai tendo maiores conquistas, né? Porque muitas vezes a gente já desenvolveu em determinada área, e eu vou pedir para vir com aquilo, ou então não vou pedir, enfim, que aquela coisa naturalmente esteja ali, e eu estou na minha zona de conforto, porque é algo que eu conheço. Isso aqui eu domino, isso aqui eu quero. Só que como é que eu vou começar a desenvolver as outras aptidões e outras questões, enfim, se eu sempre quiser trabalhar dentro daquilo que me traz conforto? Daí, de novo, numa coisa tão sutil, a vida exigindo que a gente saia da nossa zona de conforto. E é tão difícil. Primeiro, vou dar um exemplo nesse sentido. Se eu peço para vir com desenvolvimento, por exemplo, nessa área mais lógica, mais matemática, primeira sensação, né, de trabalhar a humildade, de entender que você não tem conhecimento naquilo. Então, até nisso, a gente vai ter que lidar com o nosso orgulho, né? Toda hora a gente tem que lidar com o nosso orgulho. E vou dizer, dói. Lidar com orgulho dói. Só que esse é o caminho. Se estiver incomodando, é porque ali está começando a fazer e surtir algum tipo de efeito, né? E aí, os espíritos ainda respondem, que um não faz, fala o outro, vai compensando. Assim é solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo, para vos dar o exemplo. E o fato é isso, né? Porque a gente vai tendo a possibilidade de troca através disso. E muitas vezes a gente evita situações nas quais a gente precisa trocar. Eu não sei vocês, mas eu me percebi depois da pandemia muito mais introspectiva, muito mais... Eu lembro que quando eu precisei voltar para o presencial no meu ambiente de trabalho, eu tive uma dificuldade que eu não imaginei que isso fosse acontecer. Porque, naturalmente, a gente vai, né? É muito mais confortável ficar ali naquele mundinho. Eu faço meu horário de almoço, eu faço ali dentro de uma limitação, mas é muito maior, né? Eu faço monto o meu esquema. E, de repente, quando eu precisei voltar para o presencial, eu me percebi, não, peraí,
que horas o fulano vai almoçar? Né? E aí você vai dependendo do horário do outro, e aí você, não, tá chato, não, quero ficar em casa, muito mais flexível. Mas, gente, o que nos desafia é isso. É você ceder, é você aprender a ceder, é você, não, peraí, tá, não, vai lá, eu te ajudo, não, eu fico aqui, sabe? E aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, como fazia falta aquela troca do cafezinho no corredor, de eu falar, que seja do tempo, mas você está ali falando com alguém, né? E aí você começa a perceber a importância disso e vai entendendo que realmente o equilíbrio, se uma hora eu estou em casa e tenho meus horários e faço os meus horários, é muito bom também estar lá e poder ajudar e colaborar de alguma forma, né? Bom, na sequência, lá na questão 805, Kardec faz a seguinte pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Então, ele passa de um mundo para o outro, ele conserva aquelas faculdades adquiridas? E a resposta dos espíritos: sim, ele conserva. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Isso é fato. Então, a tua conquista, a conquista que você teve à medida que você foi reencarnando e conquistando aquilo, você não vai perder. Como eu falei lá no início, é um mérito seu. E aí ele vai falando: poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. Ponto, porque retroceder, ele não vai retroceder, nós. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. A gente sabe, evoluiu o espírito, certo? Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato. E assim, estando em contato, a gente vai tendo essa permuta, né? A gente vai tendo como guia e modelo não só Jesus, o mestre, mas pequenas experiências que um ou outro vai vivendo e que já conseguem estar muito melhor do que você. E é por isso que o orgulhoso, todos nós somos orgulhosos, e é por isso que o orgulho, quando ele toma conta, ele não deixa a gente vivenciar e trocar experiências. Não deixa, sabe por quê? Eu sou muito melhor do que ele não tem nada para me ensinar. Todo mundo tem algo para nos ensinar, independente de qualquer nível intelectual, independente de qualquer nível. O ser humano, nós somos capazes de vivenciarmos trocas incríveis se a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, experienciar e entender que cada um está no seu momento e que isso faz com que essa diversidade, inclusive, me ajude, porque eu vou desenvolver mais tolerância, é uma grande sacada quando a gente começa a observar e ter essa sensibilidade. Bom, lá na sequência, a gente entra em desigualdades sociais. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, essa desigualdade que a gente vê todo o tempo, é lei da natureza? Os espíritos respondem: não, claro que não. É obra do homem, não de Deus. Então, essa desigualdade que a gente vê a todo tempo é obra do homem. E aí ele ainda complementa: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Kardec pergunta. E aí a resposta dos espíritos: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que o dia a dia ela gradualmente se apaga, essa desigualdade? Mas a gente não enxerga nada, né? Porque sabe por que a gente não consegue enxergar? Porque a gente quer grandes mudanças. Tudo é sempre um passinho minúsculo, mas a gente não. A gente quer ver o grande. E aí, esperando o grande, a gente não consegue enxergar a sutileza das situações.
Eu costumo dizer que quem vivencia a experiência de ser pai, de ser mãe, o tutor de alguém, vivencia já algo que vai ser natural lá na frente com alguém que independe de ser seu filho. Porque esse é o caminho. Quando eu experiencio abdicar das minhas vontades em função de outro que está como meu filho, eu estou exercitando algo que vai ser muito maior lá na frente. Que eu vou conseguir amparar, abdicar, olhar para aquele outro, independente dele ser meu filho ou não. Mas a escala ela tem que começar pequena, né? Então eu começo atendo, você pode até falar, mas de repente, mas tem pai, tem mãe que não tem isso ainda. É um processo de desenvolvimento. Mas eu conheço muitos que abdicam das próprias de benefícios, de escolhas, de situações em função de outro ser, que está chegando e que está ali, que vai passar uma vida com essa capacidade que a gente tem. Pensa, olha o quanto aquilo vai sendo algo natural ao longo do tempo, quando eu me entrego para o outro. E aí daqui a pouco não vai ser mais o meu filho. Jesus tinha isso? Não, esse aqui é consanguíneo. Não, esse aqui não tinha. Para todos. E ele não é nosso guia e modelo? É isso. Esse é o nosso caminho. Então, quando eu começo a fazer... Tem uma experiência que eu lembrei aqui, eu vou falar. Eu estava no trabalho lá na minha casa, espírita, e aí veio uma menina que ela estava com uma questão, não tinha a ver com o trabalho dela, não tinha nada a ver com o trabalho da casa. E aí, de repente, eu falei assim, poxa, me passa seu contato, eu tento lá, eu tento pegar. Enfim, eu fiz algo, eu falei que faria algo para ela, e ela falou assim, mas você vai fazer isso tudo? Eu falei, não, mas qual o problema? Porque isso, às vezes a gente até se surpreende quando o outro vai se movimentar por você. Porque, mas quando é um filho, tudo bem, mas quando é um parente próximo, quando é... Entende? Mas não é isso. Quando a gente começa a exercitar aos pouquinhos essa situação, isso vai ficando tão natural que a gente vai conseguindo e entregando para o outro o que a gente tem de melhor. Então eu consigo fazer isso para todos? Não. É um processo. Mas eu me culpo absurdamente porque eu não faço para todos? Não. É um processo. Porque a culpa também te paralisa, ela não serve para nada. Ela só é um peso que a gente carrega. Então, esse é o ponto. Que eu comece a olhar o outro e entendendo que ali é o meu canal de desenvolvimento também. E aí, os espíritos respondem, né? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E tem tudo a ver com o que eu falei. Que isso? O que nos limita é a nossa... A gente ainda é muito orgulhoso, a gente ainda é muito egoísta, muito. E não se trata do ser ou não ser, todos nós somos. Agora, o que se trata é, qual é a minha capacidade numa determinada situação de não entregar esse egoísmo para o outro? E nessa aqui eu consegui. E olha que nessa aqui eu consegui também. E é assim, a gente vai, né, experienciando uma situação ou outra até que isso seja algo natural. Esse é o processo. Mas a gente ainda carrega muito disso. E aí, os espíritos não falam, restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Ainda tem isso, né? Na minha família eu faço, na minha família eu não faço. Enfim, a gente tem uma grande família universal. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. É isso que eles falam. É interessante, eu estava essa semana buscando um filme para assistir, e aí eu me deparei com um filme que eu já tinha visto, mas eu escolhi não ver porque ele me traz uma certa angústia. E assim, é curioso, eu não sei se vocês conhecem, o nome do filme é A Procura da Felicidade, é com Will Smith. É interessante porque, assim, o filme é baseado na história de alguém que realmente vivenciou
aquela situação. E porque é alguém que precisa cuidar do filho, fica desempregado, fica tentando várias situações, mas aposta numa situação específica, porque ele ia conseguir mudar de vida. E a trajetória mostra 1 ano da trajetória de vida dele. Mas aí eu resolvi pegar a entrevista do cara que inspirou, né, o personagem. E aí ele estava falando que, olha, o filme é muito interessante, mas mostrou 1 ano da minha vida. Gente, assim, assistam o filme. É um sacrifício incrível que ele vivencia durante todo aquele 1 ano. E o filme resolveu, até por uma questão de troca de diálogo, botar o filho dele com 5 anos. Mas ele experienciou muita coisa com o filho dele com meses de vida. E que fazia muita diferença. Tinha algumas situações que ele precisava ir para uma fila para passar a noite porque ele não tinha onde dormir. E aí, em algumas vezes, já está completo. E já completou o quadro, vai ter que procurar outro lugar. Aí teve uma noite que ele não achou lugar nenhum, teve que ir para um banheiro de um metrô, um negócio qualquer. Só que ali no filme retratava o filho dele com 5 anos. Quando, na realidade, ele estava carregando um bebê. Ali mostra o quanto que aquele ser experienciou essa desigualdade social. O quanto aquele ser experienciou a diferença na vida dele quando alguém resolveu montar uma instituição e receber várias pessoas para passarem a noite ali. Porque, assim, uma coisa é quando a gente tem a posição de estar do outro lado e ajudando e ofertando o outro. Da forma que seja. Só que ele, não vou dar spoiler, mas assim, ele consegue mudar a vida dele. Quase dando, né? Só que assim, só que ele vivenciou essa necessidade. E que faz muita diferença. Quando eu chego do outro lado e tento ajudar, eu entendo qual é a real necessidade de quem estava ali necessitando daquela ajuda, né? E eu não estou falando que a gente não faz, não dá e não oferta isso com amor. Não, não é isso. Mas que diferença quando eu sei o que você passou. Porque eu também passei fome, eu também passei dificuldade, eu também não tinha um teto. Então, assim, só que ali ele conseguiu encontrar, através das escolhas de alguém que quisesse ajudar o outro, independente de ter vivenciado aquela experiência ou não. E ele pôde, assim, conseguir ter, né, uma noite, entre aspas, tranquila, para dormir na cama, para poder colocar o filho dele e ele para dormir, etc. e tal. Então, quando a gente entrega para o outro ajuda, claro que a gente está carregando ali as nossas experiências, mas a gente não tem a menor noção do que a gente está fazendo com o outro. A gente não tem a menor noção do que a gente está fazendo. Eu sempre trago um exemplo aqui, quando a gente está andando na rua, por exemplo, e vem um rapaz, um menininho, muitas vezes descalço, só de short, sem blusa. Independente de você entender que tem que dar alguma coisa, um dinheiro ou não tem que dar, não vou entrar nesse mérito, vou até falar isso lá mais para o final. O que eu procuro fazer é, no mínimo, entregar um sorriso e um bom dia, uma boa tarde, sei lá. No mínimo. Porque, muitas vezes, o que se perde é a dignidade, ninguém te enxerga. Ninguém te enxerga como ser humano, sabe? E aí, de repente, você simplesmente se sente um nada. Porque você está pedindo, aí, de certa forma, se você tem um nívelzinho de consciência, você entende que você já está incomodando o outro, mas ainda assim, você tem que deixar o teu orgulho de lado porque você precisa. E aquela pessoa, ela não é capaz nem de te olhar e falar, hoje eu não tenho, hoje eu não posso, hoje vai com Deus, dá um sorriso, entende? Então, assim, que a gente saia do nosso mundo e se coloque um tiquinho, a gente não vai conseguir, mas se coloque um tiquinho no lugar do outro, para que a gente possa, pelo menos, entregar um sorriso. Isso faz muita diferença, gente. Se coloque no lugar. Você precisando, necessitando, você não tendo nada, nenhum olhar
Então, essa é a reflexão que eu deixo. E é interessante, eu comecei a buscar fontes de material para estudo, né, do tema de hoje, e eu me deparei com uma entrevista do Divaldo. E aí ele começava a falar dessa questão da desigualdade. A entrevistadora perguntou para ele algumas coisas, e eu trouxe 2 perguntas que ela fez para ele, para trazer para o nosso debate. Porque ela perguntou o seguinte: o que pensar das pessoas, tá, que pagam por uma bolsa de luxo, no valor de, sei lá, 50 mil, 60 mil reais, e outras que vivem abaixo da linha da pobreza, mostrando tamanha desigualdade, né, dentro da nossa sociedade. Então, alguém consegue pagar uma bolsa de 50 mil, 100 mil, e outro está lá abaixo da linha da pobreza, não consegue nem comer. E aí Divaldo, dentro dessa análise, né, ele comentou que quando você está diante dessa situação, você começa a entender que a questão... Lembra que quando os espíritos responderam, né, que isso não vem da obra de Deus, isso vem das escolhas, das nossas escolhas? Quando eu começo a entender... Eu acho que você tem todo o direito de comprar a bolsa de 50 mil reais, mas quando você começa a entender um pouquinho de valores, você vai questionando a necessidade dessa bolsa de 50 mil reais. E aí você começa a pensar, né, o quanto que aquilo poderia ajudar outras pessoas. Não que a gente não tenha que viver de pequenos luxos e pequenas situações no qual a gente se esforçou e conseguiu. Mas o fato é, como viver numa sociedade que eu ainda vejo alguém que tem necessidade de comer e eu não me incomodar com isso? Sabe? E aquilo não me tocar. E aquilo muito mais não me movimentar. E aí você começa a pensar, que valores eu carrego? Quem sou eu nesse processo? De alguma forma, eu tenho a minha responsabilidade dentro dessa sociedade na qual eu vivo. O quanto isso tem que me movimentar ou não. Aí ele diz o seguinte, né? Porque se assim o fizesse... e aí ela perguntou, por que Deus não interfere e acaba com essa desigualdade social? Eu tenho ali, a pessoa que compra um negócio de 50 mil, o outro que está passando fome, por que Deus não interfere e não acaba logo com isso? Por que ele não faz isso? Caramba, não é possível. E aí o Divaldo responde o seguinte, porque se ele fizesse, ele tiraria o mérito das criaturas. Gente, entende a nossa responsabilidade nesse processo? Deus pode fazer, sem dúvida, a gente sabe, é Deus, é o Criador. Mas ele entende que a gente tem capacidade de fazer também. Então, ele entrega para a gente essa possibilidade. Isso é sério, né? Isso é grandioso. E aí ele fala, vem do mesmo questionamento, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Divaldo questiona, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Porque se assim fosse, a vida perderia o sentido. Criou todo mundo perfeito, todo mundo lá no... Enfim. E aí, cadê o esforço? Cadê o mérito? Cadê as minhas conquistas diárias? Eu juro que às vezes eu penso, eu podia ter criado, hein? Mas, enfim, de qualquer forma, não tem mérito, porque não teria o meu esforço. Eu viveria eternamente nessa zona de conforto, já que eu vim perfeito, não preciso fazer o meu esforço, né? E aí, é interessante, porque aí dentro desse questionamento lá dele, ele traz uma história que Chico, acho que contando quando eles estavam juntos, a história, eram 2 damas, tinham muito dinheiro, e naquela noite elas resolveram ir assistir uma peça de teatro. Peça muito agradável, só que ela na Europa, né? Só que era uma noite de muito frio, começou a nevar. Em determinada altura lá da noite começou a nevar. Elas assistiram a peça, saíram, pegaram aquele casaco, né, grosso, de pele, e estavam se dirigindo as duas para o veículo, para o motorista levá-las. Até que uma delas olha um homem deitado no chão e praticamente sem roupa. Uma roupa muito fina, e começava a nevar, né? Ela falou, nossa, ele deve estar com muito frio. E ela começou a tirar o casaco. Aí a amiga que estava com ela falou assim,
Não faça isso, esse casaco é muito caro. Vamos fazer o seguinte, já que você está preocupado que ele está com frio, a gente vai para casa e pede para o empregado trazer um cobertor aqui para ele. Aí ela pensou, analisou, tá, tudo bem. Entraram no veículo, seguiram para casa. Chegaram em casa, estava muito frio, estavam extremamente incomodadas. Vão tomar um chá quente, conversaram um pouco mais sobre a peça, já que ficaram muito encantadas com a peça. E lá ficaram perto da lareira, estavam se aquecendo. Mas aí a vida tomou outro rumo mentalmente, foram dormir. E aí, quando acordaram no dia seguinte, uma delas, caramba, o moço que estava lá, perto da porta do teatro, fulano, vem cá, leve para ele esse cobertor. Ele deve ter passado muito frio à noite. Ele realmente passou, porque quando o empregado chegou lá, tomou a notícia que ele já tinha morrido, né, de frio. E é muito interessante que naquela reunião, o Dr. Bezerra se pronuncia dizendo o seguinte, a frase, que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Entende? Porque ali você para e pensa, ai não, aqui é muito caro, não, peraí, espera um pouquinho, e aí está sendo muito analisada, né? E aí chegou tarde, não funcionou. Então, toda essa entrega do que a gente tem para o outro, porque se a gente se coloca, eu não estou aqui julgando, né? Quem sou eu para julgar? E pensar, será que se a gente não tivesse se colocado no lugar daquele homem sentindo frio, pô, peraí, mas eu vou lá, vou voltar, até isso o cara já deve estar... Se eu estou com frio com esse casaco aqui grossão, imagina ele. Só que o exercício de se colocar no lugar do outro, ele é difícil, por isso que ele tem que ser constante. Porque é muito fácil a gente se voltar para nós mesmos, é natural. Então, quando eu começo a olhar o outro, me colocar no lugar do outro, é quando eu começo a tomar atitudes que vão fazer diferença no final. Entende? Aí, ela faz a seguinte pergunta para Divaldo. E para a evolução do espírito, é mais fácil ser rico ou ser pobre? E se a gente parar para pensar, né? O que é mais fácil? Ser rico ou ser pobre? Se eu tenho uma visão estritamente material, buscando esse conforto, não tenho dúvida que a resposta é ser rico. Não tem aquela história que se fala, é muito mais fácil chorar deprimido lá em Paris do que aqui, do que em qualquer outro, enfim, qualquer outro lugar? Mas quando a gente começa a colocar uma visão, e aí eu trago de novo o que eu falei no início, sobre a transitoriedade da gente estar aqui. Esse não é o verdadeiro mundo. Você tem maturidade para ter dinheiro? Porque se você tem, perfeito. Você consegue ajudar, você consegue se ajudar. Aquilo não te domina. Então a grande questão não é ser rico ou ser pobre, é o quanto de maturidade você já desenvolveu para ter facilidade. Esse é o ponto. Tanto é que a resposta de Divaldo é, pouco importa em que situação econômica esse indivíduo se encontra. Pouco importa. O essencial é que seja justo e digno. Que é isso. Se é rico, pobre, não importa. E aí ele ainda fala, na pobreza que mantenha a honorabilidade e que na abundância mantenha a generosidade. A gente tem a tendência, porque ainda somos muito egoístas, de dar o mínimo, entendendo que eu já estou fazendo a minha parte, né? E o fato é que quanto mais eu tenho, mais responsabilidade eu tenho também. E esse é o ponto. Então, volto, não é independente de você ser rico ou pobre, é o que você vai fazer com aquela facilidade, com aquilo que você tem. Ponto. E ela ainda faz uma outra pergunta para Divaldo. Nos sinais, ela fala, nos sinais das grandes cidades e tal, né? A gente sempre vê crianças, jovens, idosos pedindo esmola. Qual deve ser a nossa postura? Aí eu fiquei interessada em saber o que ele ia falar. Qual deve ser a nossa postura quando eu paro no sinal e vem alguém me pedir algo? E eu achei interessante porque ele deu a resposta dele baseada numa experiência que ele havia vivido há um tempo atrás. Porque ele disse que chegou para ele estava... Eu não sei se ele estava caminhando, se ele estava de carro, mas chegou para ele uma senhora com uma criança esquelética no colo.
E aí virou para ele e falou, você pode me dar um dinheiro? Eu estou necessitado, estou precisando. E aí, qual foi a atitude dele? Olha, dinheiro eu não vou te dar, mas vem comigo, que eu vou ajudar você e essa criança que está muito magra. Você via, desnutrida, necessitando de alimento mesmo. Então, venha comigo. E aí, quando ele percebeu a movimento dela, ela saiu correndo. E depois ela descobriu que ela alugava aquela criança para conseguir dinheiro, né, nos sinais. E a mãe, propositalmente daquela criança, não o alimentava para que ele permanecesse bem magro e assim despertasse mais compaixão, né? E aí ele disse que a orientação dele, a partir disso, foi sempre oferecer a ajuda. Venha comigo. Ele tinha, né? Ele tem essa possibilidade. E aí, caso a pessoa não tenha a possibilidade, encaminhe para alguma casa espírita, algum lugar, algum centro, que possa, não necessariamente uma casa espírita, mas algum local que possa amparar, né, aquelas pessoas, que ele entendia que era muito melhor do que ele financiar uma situação que ele não sabia qual era. Naquele caso, ele financiaria o quê? Uma mãe que continuaria mantendo aquele filho de forma, né, desnutrida para poder ter dinheiro. E é interessante que ele trouxe uma reflexão, a partir dessa resposta dele, eu fiquei com uma reflexão muito grande, porque assim, eu nunca consegui definir se realmente o caminho seria dar ou não dar. Foi lógico a resposta dele para mim, fez muito sentido para mim, mas eu ainda trago esse questionamento. Né? Porque muitas vezes você não consegue encaminhar, eu não tenho uma resposta fechada, mas assim, fez muito sentido o que ele falou. Já que a pessoa está precisando, ela quer dinheiro para comer, ela tá, porque você vê, ainda mais que naquela situação, a mensagem era essa, né? Então ele direcionava dessa forma. Mas é uma escolha, eu achei interessante em relação a isso. O fato é que à medida que a gente cresce internamente, talvez a gente tenha uma capacidade de olhar aquele ser e volta a falar, se colocar no lugar dele. Divaldo, pela grandiosidade que ele tem, ele entendia o quanto ele conseguiria ajudá-la. Por quê? A intenção ali era realmente ajudar, né? Era realmente entregar o que ele tinha de melhor para levar ela, tirar ela dali daquele ambiente. Então a gente, inclusive, vai entregando aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, se eu ainda estou questionando dar ou não dar, eu acho que o importante é o mínimo que eu posso entregar, que é o quê? Que eu falei, o bom dia, o sorriso, o olhar. Aquela pessoa que ela se sinta que ela é alguém. Eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Quando a gente começa a olhar para o outro e mostrar para ele que, de alguma forma, ele está sendo visto naquele momento. Né? A gente vai encerrando, e eu queria trazer uma última reflexão. Eu sempre gosto de trazer um texto final, e no qual esse texto final ele sempre traz uma reflexão a respeito do tema. Eu gosto muito do cordel, das poesias, da escrita, dos textos, das reflexões do Braulio Bessa, porque ele tem uma capacidade incrível de reunir as palavras e passar uma mensagem. E, curiosamente, ele tem um texto que fala de fome. E um trecho desse, eu vou ler o texto, mas num trecho ele fala, né, da questão da corrupção. E eu só queria lembrar, gente, que muitas vezes a gente aponta para o corrupto, a gente aponta para o outro, qualquer erro, qualquer situação, e a gente não enxerga as nossas próprias falhas. Por isso que Jesus falava que a gente não tem, né, atire a primeira pedra, porque o fato é que é muito mais importante e eficaz a gente olhar para o que a gente está fazendo, independente do que o outro esteja fazendo, entende? E quando se fala da ajuda do governo, mas eu não sou eu quem tem que ajudar, é o governo, eu pago um imposto, o governo é quem tem que ajudar. A gente vive em sociedade, eu acho que cada um pode fazer a sua própria parte,
né? Embora o governo, já que tem isso, tenha uma capacidade maior, ou teria, o fato é que cada um de nós temos o nosso nível de responsabilidade. Bom, e aí Braulio começa o texto dizendo assim: eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta o tanto de comer, se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que a fome é feita, se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada, e o nada é o seu sabor? Qual o endereço dela, se ela está lá na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir, com a cara séria? Que provoca dor e medo e sem encostar um dedo causa em nós tantas feridas? A maior ladra do mundo que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Continuei sem saber do que a fome é feita, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi, por isso que eu não a vi. Olhei para o lugar errado, ela está em outro canto. Entendi que a dor e o pranto eram o seu resultado. Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é mal feita. E mexendo um caldeirão, eu vi a corrupção, cozinhando a tal da fome, temperando com vaidade, misturando com maldade para o pobre que lhe consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas, 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas. Rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta, ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para a saúde e educação. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos a Aline pelas reflexões que ela trouxe para nós e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos lembrar que nosso anjo de guarda está junto de nós. Vamos pensar nele, vamos pensar em Jesus, vamos fazer as nossas súplicas, que certamente serão ouvidas e atendidas na medida do possível. Amado Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós pedimos as Tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que eles possam transmitir fluidos de paz, de saúde e de muito equilíbrio. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Hoje, em continuidade ao estudo do Evangelho, nós vamos fazer o capítulo 13, que trata: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E esse capítulo, meus irmãos, tem 20 passagens. E essas 20 passagens vão direto ao ponto dos conceitos morais. E estão lá, em Marcos e em Lucas. Essa passagem do óbolo da viúva é muito bela. Então Marcos inicia citando da seguinte forma: Jesus estava sentado no gasofilácio ao ver as pessoas deitando a sua oferta. E Jesus viu uma pessoa de muitas posses deitando muito dinheiro, oferecendo muito dinheiro.
E logo em seguida, Jesus observando, sempre observando, viu uma pobre viúva que ofereceu muito pouco dinheiro. Nós precisamos, irmãos, contextualizar uma viúva à época de Jesus. O contexto social era bem diferente do que hoje nós entendemos, né? Então, era uma pessoa muito pobre que deu muito pouco. Jesus chama os discípulos para perto e ensina. Aquela pobre viúva deu muito mais do que aquele outro que deu financeiramente mais que ela. O que nos faz pensar, meus irmãos, essa reflexão? Assim como a nossa irmã Aline palestrou muito bem, Jesus fala de aptidão, Jesus fala de talento, não fala só de bens financeiros, não é? Porque a pessoa pode ser pobre de recurso financeiro, porém, ela pode dar o que ela tem de melhor, o que abunda, o que sobra para ela, que é o seu tempo, que são as suas aptidões. Se uma pessoa tem aptidão dada por Deus, da palavra, do conforto, doe isso para quem está precisando. Se uma outra pessoa tem uma outra aptidão dada por Deus, que não seja a palavra e que não seja o dinheiro, doe um pouco, uma parte disso. Esse, sim, é o verdadeiro talento que agrada a Deus, não somente o talento financeiro. Certamente, se aquele que tem muito para dar em termos financeiros, que dê, também é uma boa doação. E Kardec ressalta um ponto de vista que é bem humano, quando ele pergunta, dentro desse capítulo 13, dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, desinteressada a oferta financeira? E nós sabemos que às vezes não. Muitas vezes nós oferecemos a oferta financeira em troca da vaidade, da exposição, e até como a própria Aline expôs, do orgulho que vai em nós, não é? Então nós, ao darmos, seja o que for, não só o dinheiro para aquele que precisa, que o nosso óbolo seja sincero, seja desinteressado, né? Como está lá no livro dos Espíritos, do homem de bem, fazer o bem sem ver a quem, né? E ele termina com uma frase muito bela: entendamos, irmãos, que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro daquele que dá sem privar de coisa alguma. Que Jesus nos ampare e Deus nos proteja. Vamos continuar concentrados, porque estamos quase acabando aqui o trabalho do passe, sempre com a nossa mente voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos te agradecer, Senhor, por termos estado aqui na nossa casa de amor, no nosso SEAP. Agradecemos, Jesus, a Ti, agradecemos aos espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, apoiando sempre os trabalhos, os estudos aqui realizados. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, que a Tua paz possa envolver os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que possamos ser cada vez mais amigos dos nossos amigos, que a nossa presença seja agradável para aqueles que lidam conosco,
para que o amor possa sempre estar presente em todos os momentos da nossa vida. Que o amor possa estar presente aqui no nosso SEAP, abrangendo a todos os corações aqui presentes, para que possamos todos desempenhar as nossas tarefas, sempre com muita alegria, com muita satisfação, por estarmos aqui. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus.